Quando eu cheguei à CBD, nós tínhamos uma competição que era importantíssima e valiosa, Rio-São Paulo. Com o tempo, essa competição tornou-se também fabulosa e famosa. Mas o Brasil foi se desenvolvendo e o senhor não podia esquecer dos outros estados, dos outros clubes, dos outros jogadores, e assim criamos a Taça Brasil. Desde o início do século XX, já existiam competições interestaduais, como, por exemplo, o Torneio Rio-São Paulo. Mas apenas em 1959, a extinta Confederação Brasileira de Desportos, atual CBF, criou a Taça Brasil. O objetivo era indicar o representante do país na Libertadores. O Odir está fazendo uma pesquisa, um dossiê sobre a unificação dos títulos brasileiros a partir de 1959. Em 1960 seria criada a Copa dos Campeões da América, que seria a Taça Libertadores da América. O nome oficial era Copa dos Campeões. Iriam entrar apenas clubes campeões de cada país. Seu marido mostra com orgulho que está na foto dos primeiros campeões da Taça Brasil. Nós jogamos contra o Norte, jogamos contra o Sul, jogamos contra o Santos e ganhamos. Na época, todo mundo considerou o Bahia campeão brasileiro. A torcida reconhece esse título como o Bahia sendo bicampeão brasileiro. A própria torcida rival encara o Bahia, por exemplo, como bicampeão. Nós já temos sobre o nosso escudo as 2 estrelas de campeão brasileiro. E assim os outros clubes também fazem, em sua maioria. Bahia foi campeão brasileiro. Contra o melhor time da época. O melhor time do mundo. Santos era o melhor time do mundo. Pentacampeão da Taça Brasil em sequência, entre 61 e 65. Campeão do Roberto Gomes Pedrosa em 68. Uma máquina de jogar futebol. Comandada por um rei que, pelos critérios atuais, nunca foi campeão brasileiro. Nós estamos vendo aí um movimento muito grande para reconhecer esses títulos, né? Eu acho que aí o Santos já merecia também ter o tratamento como Campeonato Brasileiro. Não, mas o nome era outro. O nome, você se fixar no nome das coisas, Campeonato Brasileiro e Taça Brasil, você cai no vício da chamada nominação. Você acha que as coisas se distinguem pelo nome, não pelo conceito, né? E o conceito indica que o campeão brasileiro era o campeão da Taça do Brasil. Não é só uma questão de número de títulos dos clubes. É uma questão de você resgatar o período áureo do futebol brasileiro em que 3 Copas do Mundo foram ganhas em 4 disputadas. Com todos os jogadores em atividade no Brasil, titulares e reservas. Perfeito. Então, você olhar só, não, porque esse clube vai passar o meu e tal, é a visão do torcedor. Não, que é uma visão totalmente distorcida, pequena. Não dá para apagar o que foi feito antes de 71, na época em que o Pelé jogou, por exemplo. Então, é preciso ter claro que não se trata de reinventar a história, mas de construí-la de maneira adequada. Em 1966 não havia outra competição nacional. Então a Taça Brasil era sim o campeonato brasileiro da época. E o Cruzeiro acabou ganhando naquela decisão histórica contra o Santos, de Pelé. Aliás, o Tostão reclama muito porque ele diz assim: Raul, como eu posso não ser campeão brasileiro? O time do Botafogo era a base da seleção brasileira, que fez parte das eliminatórias de 69, da Copa depois de 70, né? Então, essa Taça Brasil significava, representava o Campeonato Brasileiro, né? A conquista da Taça Brasil significava que era o melhor time do Brasil, né? Toda a imprensa da época, os nossos queridos antepassados, há 50 anos atrás, Folha, Estadão, Jornal do Brasil, Globo... Tratavam como campeão nacional. O vencedor da Taça Brasil era o campeão brasileiro. Esse daí é a Folha de São Paulo. Nesse jogo em campo tinham 8 titulares da seleção e 3 reservas. E o Santos, com esse título, foi bicampeão brasileiro. A Folha está dizendo isso. O Estadão diz a mesma coisa. Você negar isso daí, você está negando o que a própria imprensa escreveu há 50 anos, né? E apagar o que foi glorioso. Você falar que o Pelé não ganhou título, que o Tostão, que o Garrincha nunca foi campeão brasileiro, quando disputavam torneios nacionais. É reparar um erro histórico se a CBF voltar atrás e corrigir. Parece que ela nunca foi. Ela nunca nem corrigiu, nada. Nem errou. Ela nunca... Ela tem uma chance de escrever melhor a história do futebol brasileiro. Era a nata do futebol brasileiro. Foi uma emoção muito grande e não sai da memória isso. Mickey era conhecido pela torcida como artilheiro paz e amor. Na época, eram as competições mais importantes que existiam no país, né? E quando o clube ganhava
a Taça Brasil, era considerado campeão brasileiro. A forma de disputa, os times que disputavam e a importância que tinha esse campeonato é a que a gente tem hoje para o Campeonato Brasileiro. Reconhecê-los oficialmente, aquilo que já é do senso comum, da tradição oral e dos documentos pesquisados, é tarefa para alguém que escreve a história. O Santos, o Palmeiras, o Fluminense, o Botafogo, o Cruzeiro e o Bahia se sentem muito honrados em pleitear do presidente Ricardo Teixeira a oficialização das suas conquistas. Reconhecer o que foi feito não é desdouro, é uma obrigação. Nós ganhamos no campo, ganhamos contra equipes que, na verdade, são as mesmas equipes que jogam hoje. E é claro que é um passado, mas o passado faz parte do nosso futebol. O projeto de unificação dos títulos brasileiros de 1959 a 1970 nasceu através da formação de uma comissão permanente que durante esse período de 10 anos ela foi a responsável por contratar um pesquisador profissional e através de uma coleta bem apurada dos principais jornais da época, da mídia em geral, nós coletamos várias provas de que o período era de campeonato brasileiro. Tanto é que o campeão, no período, representava o Brasil na Libertadores da América. Então a gente quer recuperar a história sem nenhuma conotação política e para isso nós fazemos um pedido ao nosso querido presidente da CBF, Dr. Ricardo Terra Teixeira, para que ele estude com carinho esse pleito dos clubes e que se reconstitua a história do futebol brasileiro do período, com a adoção da unificação dos títulos brasileiros. Nós entendemos que é legítima a pretensão dos clubes, até porque são glórias passadas, tem que ser feito tudo com muito critério. Essas coisas precisam ser muito bem analisadas para que não ocorram injustiças. Se os títulos existiram porque as competições foram oficiais. Se elas são oficiais, me perdoe, são para ser respeitadas. E se a CBF puder levar adiante e reconhecer os títulos daqueles que já foram campeões também, nas condições de hoje, eu acho que fazemos justiça e fazemos mais do que isso, uma homenagem ao futebol do passado, que é o responsável do futebol que temos hoje. Muito obrigado. O presidente Ricardo Teixeira, que já é protagonista privilegiado da epopeia do futebol brasileiro, será personagem indelével da história dos nossos clubes. Muito obrigado, presidente.